Meus irmãos, é com alegria no meu coração que eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo 37. Enquanto você se localiza, eu quero expressar a Deus a minha gratidão pela oportunidade de mais uma vez estar aqui adorando a Jesus com toda a Umadame. Deus seja louvado por mais essa oportunidade. E eu quero dispensar honras ao nome do Senhor pela vida do pastor presidente desta casa, pastor José Cláudio Munhoz. Muito obrigado, pastor, pelo carinho comigo, com a minha família. Hoje eu tive o prazer e a alegria de sentar e almoçar com o pastor, e como é bom ouvir pessoas experientes, né? Por mim eu passaria a tarde toda aprendendo com ele, mas pena que teve que acabar, né? E eu me sinto feliz e honrado de poder estar aqui cooperando nessa tão honrosa igreja do Senhor. Que Deus abençoe a sua muito digna esposa, a irmã Wanda também, toda essa família que eu tive o prazer e a alegria de conhecer aqui na cidade de Americana. Quero também louvar a Deus por toda uma dame, na pessoa dos seus coordenadores. Deus abençoe a irmã Juliana Munhoz, Deus abençoe a vida do pastor Emerson Carneiro e também do pastor Marcos Fernandes, que compõe aí a diretoria da Umadame. Recebam todos o meu carinho, respeito e admiração também. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo. Muito obrigado, pastor. O senhor é um amigo que o Senhor me deu aqui na cidade de Americana. Enfim, a todos os pastores, obreiros, a toda a igreja do Senhor, seja Deus louvado pela vida de todos vocês. E a minha muito digna esposa que está ali, se eu não citar o nome dela, depois ela fica brava comigo lá. Deus abençoe a minha esposa que está na intercessão desde ontem, e o nome do Senhor tem sido glorificado. O Senhor assentou essa palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Deus abençoe, cantor Tairone também. Cadê ele? Estava aqui na minha direita, já foi no banheiro. Deus abençoe, cantor Mateus, também que tive a alegria de conhecer. Seja Deus louvado pela sua vida, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37, vamos ler o versículo de número 1, que está escrito assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me disse: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então disse-me ele: Profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como ele me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntavam, cada osso ao seu osso. E você diz amém. Os que podem sentar, por favor, se acomode. Queridos,
O texto que nós temos por base essa noite, como texto áureo da nossa meditação, inserido no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, trata-se de um dos textos mais conhecidos de todo o livro do profeta Ezequiel. Esse livro possui 48 capítulos, 1273 versículos, mas o texto que mais se destaca entre nós é o capítulo 37, pois ele é o texto mais pregado, cantado, ensinado, enfim, ele ganha entre nós uma certa notoriedade. Mas é bom quando nós temos um texto conhecido, porque assim nós temos a oportunidade de conhecê-lo ainda mais. Eu aprendi com um amigo pregador que a Bíblia, ela é um poço muito profundo, e nós, como leitores da palavra de Deus, temos um balde raso e uma corda curta, então nós nunca iremos descobrir tudo acerca da palavra de Deus. Para que possamos melhor compreender o capítulo 37, nós precisamos rapidamente montar aqui aquilo que chamamos de pano de fundo histórico, e se lembrar que no Antigo Testamento, Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel. Essa aliança é chamada em língua hebraica de Brit Milá, que significa uma aliança sem emenda, sem ruptura, sem rompimento, uma aliança bilateral. E o propósito de Deus em realizar essa aliança com a nação era de justamente ter um relacionamento de forma mais íntima com a nação de Israel. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, nos seus primeiros capítulos, você percebe que esta aliança representava o casamento de Deus com Israel. Isso mesmo, Deus queria casar com Israel. O propósito de Deus é se relacionar de forma pessoal, de forma íntima, com a nação de Israel. O que Deus está querendo, na verdade, madame, é que Israel pare de o adorar com os lábios e passe a o adorar com todo o seu coração. O que Deus estava querendo é que o seu povo parasse de rasgar as vestes e rasgasse o coração e a alma diante da sua presença. Deus quer se relacionar com Israel. E vale a pena a gente relatar isso aqui, quando nós olhamos para esse casamento entre Deus e Israel. Nós iremos observar que Deus sempre foi fiel a Israel nos seus mínimos detalhes. Por exemplo, quando eles são tirados da terra do Egito, depois de 430 anos subjugado à escravidão, a Bíblia diz que a mesma mão que os tira da terra do Egito é a mesma mão que vai guiá-los pelo deserto. E no deserto Israel vai permear por volta de 40 anos. Porém, mesmo eles estando no deserto, Deus vai demonstrar o seu amor, o seu cuidado, a sua fidelidade, de maneira tão gloriosa, que quando o povo tinha fome, Deus mandava maná, cordonizes. Quando eles tinham sede, até a rocha jorrava água, para que o povo pudesse saciar a sua sede. Quando eles precisavam de calor, uma coluna de fogo se aproximava para os aquecer. Quando eles precisavam de sombra, uma nuvem fazia sombra para que o povo pudesse repousar. Tudo isso demonstra o cuidado, o zelo, a fidelidade de Deus para com a nação de Israel. A roupa não envelhecia, o sapato crescia nos pés, e Deus dia a dia provando o seu amor e o seu zelo para com a nação de Israel. Porém, quando nós olhamos na parte de Israel,
nós iremos perceber que Israel, ele não vai corresponder à altura, eles não vão executar os princípios que Deus havia estabelecido para o seu povo. Ora, eles desfrutam de toda a regalia que Deus lhe dá, mas eles não vão responder à fidelidade que Deus espera. Israel começa gradativamente a se distanciar de Deus, e vale a pena salientar que quanto mais distantes de Deus eles estão, mais próximos ao pecado eles ficam. Quanto mais distantes de Deus eles estão, mais próximos da promiscuidade, da idolatria e de tudo aquilo que Deus reprovava eles estavam. Deus é Pai, e Deus está olhando do céu e percebendo que Israel está se perdendo ao longo do tempo. A coisa fica séria quando na época do rei Acabe floresce dentro da nação um dos piores períodos de idolatria, onde Acabe, por influência de Jezabel, sua mulher, ele constrói dentro de Samaria um templo para Baal ser adorado. E agora a situação do povo é essa: Deus tem uma casa para ser adorado, mas Baal também tem uma casa para ser adorado. Quando Israel está bem com Deus, eles vão para o culto de Jeová, adoram a Jeová, prestam sacrifícios a Jeová. Mas quando eles estão tristes com Deus, eles vão para o culto de Baal, adoram a Baal. Quando eles querem vitória, eles vão para o culto de Jeová. Mas quando estão abençoados, eles vão para o culto de Baal. Observe que Israel está vivendo com Deus uma vida dúbia, ora bem, ora mal. Ora querem Deus, ora querem Baal. E todos nós sabemos que se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a sua glória. Deus está percebendo que o culto, a santidade, a adoração, já não está sendo mais entregue a Ele como deveria ser. E eu disse e repito, Deus é Pai. E como todo pai que, para não perder o seu filho, decide puni-lo, corrigi-lo, para que ele aprenda a lição e se volte para o caminho certo, Deus também vai punir Israel. Pastor, Deus vai punir Israel? Vai. E quem Deus vai usar? A Babilônia. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós percebemos que a Babilônia é conhecida como a vara de açoite de Deus para a nação de Israel. A Babilônia é a vara de correção de Deus para com o seu povo, de maneira que eles se arrependessem do seu pecado, colocassem para fora a idolatria, a promiscuidade e tudo aquilo que reprovava diante do coração de Deus, e se voltassem para o caminho da santidade. É aqui que entra Nabucodonosor. Pastor, quem é Nabucodonosor? Ele é filho de Nabopolassar, chefe do exército da Babilônia. Após a morte do seu pai na batalha de Carquemes no Egito, no ano 605 a.C., ele assume o trono da Babilônia. E no mesmo ano em que ele assume o trono da Babilônia, ele decide invadir Jerusalém. Ele cerca a cidade, de maneira que ninguém entrava e ninguém saía, e leva cativo de Jerusalém para a Babilônia todos os jovens de Jerusalém. Mas esses jovens que foram levados cativos eram os nobres de Jerusalém, aqueles que tinham sangue real, jovens que tinham sabedoria, intelecto, jovens que tinham estrutura para se tornar dentro da Babilônia futuros governantes e expandisse a Babilônia por todo o Oriente daquele tempo. Dentre todos os jovens que foram levados cativos, estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram levados cativos porque a proposta de Nabucodonosor era colocar a Babilônia na mente e no coração daqueles jovens, e fazer daqueles jovens futuros devotos do império da Babilônia. Então ele leva todos os jovens nobres de Jerusalém. No ano 597, ele invade Jerusalém pela segunda vez, só que agora ele não leva cativo os jovens de Jerusalém, mas ele leva cerca de 10.000 judeus. Dentre esses 10.000 judeus que foram levados cativos, estavam duas classes de pessoas. Número 1, ele leva todos os homens
que sabiam trabalhar em todo tipo de matéria, homens que trabalhavam com prata, com ouro, com bronze, com madeira, com ferro, homens que sabiam trabalhar em qualquer tipo de matéria. A Bíblia chama esses homens de artífices, homens que tinham habilidade. Pastor, e por que Nabucodonosor leva cativo esses homens para a Babilônia? É porque a proposta de Nabucodonosor não era construir um império apenas temido pelo seu poder de guerra, mas o desejo de Nabucodonosor era construir dentro da Babilônia grandes arquiteturas que fizessem com que a Babilônia se tornasse uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E quando você estuda a cultura da Babilônia, você percebe que na época ele construiu os chamados jardins suspensos, obra de primeiro mundo, que colocaram a Babilônia como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A segunda classe de pessoas que ele leva cativo, dentre os 10.000 judeus, foi toda a casta sacerdotal. Ele leva todos os sacerdotes, músicos, levitas, todos aqueles que trabalhavam e se ocupavam com alguma função no templo. Por quê? Nabucodonosor sabe que se ele tira o sacerdócio de Jerusalém, ele acaba com o sacrifício. Como assim, pastor? Ora, todos nós sabemos que o sacerdócio foi estabelecido pelo próprio Deus. A partir de Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi, Deus estabeleceu o sacerdócio. E todos nós sabemos que o sumo sacerdote, ele tinha a responsabilidade de decidir o futuro da nação. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar mais santo que havia, no Santo dos Santos, onde era colocado o símbolo da maior santidade de Deus, a Arca da Aliança. E em cima da tampa da arca, chamada de propiciatório, ele aspergia o sangue do animal imolado. 2 coisas poderiam acontecer no dia do sacrifício. Primeiro, ou Deus iria se agradar, e se porventura Deus se agradasse do sacrifício de toda a nação, o sumo sacerdote saía para fora, na tenda da congregação, levantava as 2 mãos e dizia: paz seja sobre Israel. Então Israel entendia: Deus recebeu o nosso sacrifício, podemos lutar que Deus nos dará vitória, podemos plantar que Deus abençoará o fruto da terra. Porém, se Deus não se agradasse do sacrifício da nação, a primeira coisa que Deus faria era matar o sacerdote na mesma hora. Pastor, e Deus matava o sacerdote na mesma hora, e a morte do sacerdote representava a reprovação de Deus para com o sacrifício da nação. Era como se Deus estivesse dizendo: eu não me agradei da forma que vocês me serviram esse ano, e por isso o sacerdote morria. Só que isso me fez pensar, ora, todos nós sabemos que o lugar santo e o lugar santo dos santos eram separados por um véu, de maneira que quem ficava no lugar santo, no átrio, não tinha noção e nem ideia do que estava acontecendo dentro do santo dos santos. A minha pergunta é: como é que a multidão que fica do lado de fora vai saber, vai identificar que o sumo sacerdote está vivo ou está morto do lado de dentro? É aqui que entra a roupa sacerdotal. De todos os detalhes que Deus deu a Moisés acerca da roupa do sacerdote, em Êxodo capítulo 28, existe um que me chama a atenção. Deus disse assim: Moisés, eu quero que você coloque na orla da vestimenta sacerdotal algumas romãs e campainhas. Por quê? Porque as romãs e campainhas serão um sinal da vida e da morte do sacerdote. Pastor, melhora para mim? Vou melhorar. Quando o sumo sacerdote entrava diante da presença de Deus, que ficava representada pela Arca da Aliança, ele não podia ficar parado, ele tinha que ficar se movendo de um lado para o outro. Por quê? Porque enquanto o sumo sacerdote anda de um lado para o outro, as romãs e as campainhas que estão na orla da sua vestimenta começam a se bater e produzir barulho, e o barulho que o sumo sacerdote produzia lá dentro representava para quem estava fora: Deus está recebendo o nosso sacrifício.
Ok, pastor, mas qual era o sinal de que ele havia morrido? Sabe quando é que a nação sabia que o sacerdote havia morrido lá dentro? Era quando eles paravam para ouvir e já não havia barulho do lado de dentro. Se porventura houvesse silêncio lá dentro, a nação começava a chorar. Por quê? Porque eles entendiam, o sacerdote morreu porque Deus não se alegrou do nosso sacrifício. Porque no Antigo Testamento, sacerdote que não produzia barulho é porque já estava morto há muito tempo. É por isso que, segundo Pedro, nós somos a geração eleita, sacerdócio real. E eu não consigo crer em alguém que, segundo a Bíblia, é sacerdócio real e vem para um congresso como esse e não consegue produzir nenhum tipo de barulho, não consegue dar glória a Deus, não consegue dar aleluia, não consegue falar em línguas estranhas. Dá uma olhada para alguém que está do seu lado aí e vê se ele já produziu algum tipo de barulho essa noite. Se ele ainda está em silêncio, ora para Jesus ressuscitar ele aqui, porque sacerdote que está vivo tem que produzir barulho para a glória do nome do Senhor. E quanto mais barulho o sacerdote produzia do lado de dentro, mais quem está do lado de fora tem que entender: Deus está recebendo o sacrifício daquele povo. Deixa eu ver quem tem barulho de glória a Deus esta noite. Então Nabucodonosor sabe que se ele tira o sacerdócio de Jerusalém, ele acaba com o sacrifício. Então ele leva cativo toda a casta sacerdotal. 11 anos depois, no ano 586, ele faz a sua última invasão dentro de Jerusalém. Só que agora Nabucodonosor já é um veterano de guerra e ele sabe a estratégia que ele vai usar. Ele chama o seu melhor guerreiro de batalha, chamado de Nabuzaradã, vai colocá-lo na frente da guerra e vai dar uma ordem para ele, dizendo: quando você invadir a cidade de Jerusalém, eu quero que você me prometa duas coisas. Primeiro, eu quero que você venha saquear a cidade. Eu quero que você venha colocar fogo nos portões de Jerusalém. Segundo, eu quero que você vá ao templo, o lugar de adoração, e destrua totalmente o templo do Deus daquele povo. E aí eu descobri que isso aqui se tratava de uma estratégia de guerrilha. Quando um rei queria mostrar superioridade, queria mostrar que era maior, mais forte, mais poderoso, eles não precisavam ficar se degladiando. O que eles faziam? Cercavam a cidade, até a comida da cidade acabar. Quando já não havia mais alimento, eles iam ao templo, o lugar de adoração, e destruíam o templo do Deus daquele povo. Por quê? Porque destruindo o templo, eles mexem com a fé da nação. E aí o povo começa a se perguntar: por que que o nosso Deus, que é grande, poderoso, infalível, imutável, permitiu que outra nação viesse contra nós e destruísse o lugar da nossa adoração? Isto significa que o Deus dos nossos inimigos é maior que o nosso Deus. Então vamos adorar ao Deus dos nossos inimigos. Só que o que Nabucodonosor não sabia era que o Deus de Israel, ele não dependia de templos feitos por mãos de homem para ele se manifestar. Tiraram o templo de Jerusalém, mas não tiraram a presença de Deus de dentro de Jerusalém. Só que quando Israel olha para o templo derribado, os muros de Jerusalém queimado a fogo, eles vão falar o Salmo 137, à beira dos rios que haviam na Babilônia, nós se assentamos e choramos. Pegamos as nossas harpas, instrumento de adoração, e penduramos no salgueiro, como quem diz: na prova a gente não te adora, na luta a gente não te glorifica, na dificuldade não conte com a nossa adoração. E sabe o que é pior? É que eles estão ouvindo dos seus inimigos
cante agora uma das canções de Sião. Cadê a música que vocês costumam cantar? E eles respondiam dizendo: não dá para cantar o cântico do Senhor em terra estranha, não dá para adorar em terra estranha. Aleluia! Só que Deus é Pai, Deus está olhando para Israel, e eles começam a se perguntar: se foram nossos pais que pecaram, porque nós levamos a culpa? Aonde está o nosso erro? Aonde está o nosso pecado? E como Deus, senhoras e senhores, que não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado, Deus vai responder isso na boca do profeta Jeremias. No capítulo 2 e no verso 8 de Jeremias, Deus diz: aqueles que cuidavam da minha lei já não me conhecem mais. No verso 12, Deus grita dizendo: o meu povo praticou duas maldades contra mim. Primeiro, eles me viraram as costas. Segundo, abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Eu gostei dessa palavra rota. Por quê? Porque a etimologia da palavra rota no hebraico significa quebrado e rachado. Gente, é Deus que está gritando na boca de Jeremias e dizendo que Israel é como uma cisterna rota, rachada e quebrada. Aí o adversário da nossa alma lá no inferno disse: se até Deus já está dizendo que eles estão como cisterna rota, rachado e quebrado, é porque Deus entendeu que esse povo não serve mais para nada, é porque Deus entendeu que esse povo não tem mais valor. E aí eu imagino Satanás reunindo todo o seu exército de demônios e dizendo: vamos acabar com esse povo de uma vez por todas, vamos atropelar Israel e aniquilá-los da terra de uma vez por todas. Só que quando Satanás lá no inferno reúne o seu exército para vir como um rolo compressor e esmagar a nação, Deus também levanta Jeremias. Lá no capítulo 18, lembra? Deus disse: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Jeremias, obedecendo a orientação de Deus, ele vai para a casa do oleiro. Quando ele chega lá embaixo, eu imagino Deus dizendo para ele: agora me diga, o que é que você está vendo? Jeremias começa a dizer: eu estou vendo o oleiro trabalhando. E o que mais, Jeremias? Vai dizendo. E ele continua dizendo: e o oleiro está trabalhando sobre um vaso de barro. E o que mais, Jeremias? Vai dizendo. Jeremias diz: e o vaso de barro que ele fazia se quebrou nas mãos do oleiro. Lembra o que Deus gritou lá no capítulo 2 e no verso 12, dizendo que Israel é como uma cisterna rota, rachada e quebrada. O diabo disse: já que quebrou, não presta mais, já que rachou, não serve mais, já que quebrou, Deus vai jogar fora. Aí lá no capítulo 18, Deus está revelando para Jeremias que Israel é como uma cisterna quebrada e rachada, só que continua na palma da mão do oleiro, continua na palma das mãos do oleiro. Eu não sei quem é que vai dar glória a Deus com isso aqui, mas a maior decepção de Satanás contra o Mademe, contra a nossa vida, contra a tua história, é que o diabo tem horas que a gente quebre a verdade, tem horas que a gente racha a verdade. Jesus não morreu por super-homem e nem por mulheres maravilhas, só que a raiva de Satanás ela quebrou, ela rachou, ele se arrebentou, mas ainda continua na palma das mãos do oleiro. E eu vou começar a entregar o que Deus está ministrando ao meu coração esta noite. Assim diz o Senhor, o Madame, para você: o céu te trouxe aqui para te dizer, enquanto a tua casa, enquanto a tua família ainda que estiver quebrada, permanecer na olaria e na palma da mão de Deus, o diabo não tem poder para tocar, o diabo não tem poder para ferir, meu Deus do céu,
Glória, eu estou sentindo uma graça de Deus nesse altar. Segure a mão de alguém com carinho, respeito. Isso é congresso de jovens. Segura a mão dela, dá um saculejo nele, dá um saculejo nela. Eu sei que está calor, mas o pastor disse que o calor está gostoso. Dá um saculejo nela e diga: está quebrado, mas ainda é de Deus. Diga para ela: está rachado, mas ainda é de Deus. Eu vou liberar para quem tem glória a Deus na boca. O diabo está dizendo: quebrou, não prega mais, rachou, não canta mais. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: enquanto você estiver na olaria, ainda tem valor para vaso quebrar. Meu Pai, alguém pode adorar? Alguém pode adorar? Alguém tem glória a Deus? Levante a mão, abra a boca, faz o barulho que o diabo não gosta nessa casa. E calamachoremaia. Eu estou sentindo graça no que eu estou pregando aqui. E Jesus acabou de me dizer: tem alguém olhando para você, juventude, quebrado, e está dizendo: nunca mais ela vai ser a mesma. Depois dessa prova, nunca mais ele vai ser o mesmo. Depois dessa luta, nunca mais ele vai ser o mesmo. E Deus me trouxe aqui para dizer: é verdade. Por quê? Porque quando eu te refizer, a glória da última casa vai ser maior, vai ser maior, vai ser. Deixa eu ver quem pega. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. A glória será maior, a glória será maior. Israel é como uma cisterna rota, rachada e quebrada, mas continua na palma da mão de Deus. E sabe o que é lindo? É que Jeremias termina o texto dizendo: e tornou o oleiro. Imagina o Satanás dizendo: ele vai jogar fora, ele vai descartar, ele vai deixar de canto. Aí Jeremias diz: e tornou o oleiro a fazer dele outro vaso, e tornou o oleiro a fazer dele outro vaso. Eu vou repetir até você dar glória: e tornou o oleiro a fazer dele outro vaso, porque na casa de Deus até quem está quebrado tem valor. Glória. Só que olhe para cá. Eu disse para você que Israel levantou a toalha, jogou a toalha. Eles não querem cantar. Marachanda. Eles não querem adorar. Deus é Pai. Deus está dizendo: eu preciso trazer o meu povo de volta ao centro da minha vontade. Só que para todo grande projeto, para todo grande propósito, Deus sempre levantará um. Olhe para alguém e pergunte para ele: Deus pode contar com você? Aleluia. Deus está procurando alguém que esteja disponível para ele usar e trazer Israel de volta ao centro da sua vontade. Aleluia. E é nesse momento da história que Ezequiel é introduzido. Pastor, quem é Ezequiel? Filho de Buzi, sacerdote, levado cativo na segunda invasão de Nabucodonosor, com toda a sua casa sacerdotal. O desejo de todo filho de sacerdote era seguir o ofício do pai. Se o pai é sacerdote, o filho também será. Só que segundo a lei de Moisés, em Números 4:3, a idade para que o sacerdote fosse consagrado era com 30 anos de idade. Ezequiel é levado cativo com 25 anos para a Babilônia. Faltavam 5 anos apenas para ele realizar o sonho de ser sacerdote. Só que agora ele vai para a Babilônia.
Na Babilônia não tem templo, não tem tabernáculo. Então Deus não vai levantá-lo como sacerdote. Deus decide levantá-lo como profeta. Ezequiel é contemporâneo de Jeremias. A diferença é que Jeremias continuou lá em Judá, profetizando para aqueles que ainda não haviam sido levados cativos. Ezequiel é o profeta do meio do cativeiro, do meio dos exilados. Deus olha para Ezequiel e diz: é você que eu quero. Deus olha para Ezequiel e diz: é você que eu vou levantar, é você que eu vou usar. Eu vou entregar essa nação na tua mão, Ezequiel. Só que tem um detalhe: qual? Deus não vai fazer isso sem primeiro ferir o profeta. Pastor, Deus vai ferir Ezequiel? Vai. Aonde? Capítulo 24, versículo 16. Deus olha para ele e diz: filho do homem, eis que como um golpe eu tirarei dos teus olhos o desejo do teu coração. Verso 17, você não pode chorar e nem fazer luto. Verso 18, Ezequiel diz: profetizando eu pela manhã, à tarde morreu minha esposa. Profetizando eu pela manhã, à tarde morreu minha esposa. Eu tive que orar para entender isso aqui. E eu orando, eu disse: Deus, o que é que está acontecendo com Ezequiel? Deus disse para mim: eu estou ferindo o profeta. E eu disse: por quê? E o Espírito de Deus falou comigo: porque eu não dou coisa grande para quem não tem marcas. Eu não dou coisa grande para quem não tem feridas. Eu não entrego grandes projetos para quem nunca sofreu na vida. Ai, Jesus da glória, me guarda. Olha para esse jovem aí, o madame, e diga para ele, diga para ela: entendeu agora? Porque tudo para você é mais difícil. Entendeu agora? Porque tudo para você é na base da lágrima. Entendeu agora? Porque tudo para você é com dificuldade mesmo. Aleluia. E eu estou pregando para alguém esta noite que entrou aqui ferido, achando que é o final, achando que acabou, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: aguenta essa dor, aguenta essa luta, aguenta essa dificuldade, aguenta essa calúnia. Por que, pregador? Porque Deus está dizendo: tem propósito nessa ferida, tem propósito nessa luta. Eita glória. Uracalabarachanda. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Os homens, as mulheres, os obreiros mais feridos por Deus, eles carregam as maiores exaltações. Deus te trouxe aqui para te dizer, e agora só vai dar glória a Deus quem carrega a marca. O céu está dizendo: o mesmo Deus que permite a dor, o mesmo Deus que permite a ferida, é o mesmo Deus que trará a dupla honra sobre a tua vida, sobre a tua casa. Diga para alguém aí: aguenta. Fala para esse jovem: aguenta. Eu sei que está sendo difícil, eu sei que está doendo. A vontade é largar, a vontade é parar, a vontade é sumir, a vontade é retroceder. Mas eu vim aqui dizer: tem propósito, tem propósito. Aguenta, tem propósito. Aguenta, tem propósito. Erimicandarama cheia. Urimicandoremiasi comanúria. Rebarite zafá. Comanaplastaite remanuri vargue. Eu estou sentindo graça no que eu estou pregando essa noite. Alguém entrou aqui dizendo: esse ano é meu último ano no congresso, meu líder nem sabe, mas eu vou entregar. E Deus está dizendo: hoje eu renovo a tua força para mostrar para Satanás: você não vai parar, você não. Deixa eu ver quem recebe. Terimicandaraia, rebaramância. Eu sinto graça de Deus aqui. Deus te trouxe aqui para dizer: aguenta essa dor.
pessoas mais usadas por Deus, elas carregam as maiores feridas. Terimicanda, choremaia, eita glória, eita, eu estou sentindo Deus falando com alguém aqui, eu estou vendo gente chorando, oracalamaia. Deus está dizendo: tu tem chamada, tu tem ministério, tu tem vocação, tu tem propósito, e é por isso que o diabo está usando de todos os artifícios para te fazer retroceder, para te fazer parar. Mas uma dama essa noite vai dar um grito para Satanás ouvir: eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Sabe o que mais dói aqui? É porque o texto diz, Deus olha para Ezequiel e diz: eis que com um golpe eu tirarei dos teus olhos o desejo do teu coração. E quando a lágrima quer descer no olho, sabe o que Deus diz? Engole o choro. Engole a lágrima. Pastor, por quê? Deus disse: Ezequiel, você não pode chorar, porque você mora diante de uma colônia de judeus, de aproximadamente 8.000 judeus, à beira do rio Quebar. Se esse povo te ver chorar, eles vão querer parar. Se esse povo te ver chorar, eles vão querer desistir. Sabe o que Deus está dizendo? Você não sabe, mas você é espelho para alguém. Você é referência para alguém. Tem alguém dizendo: como eu quero cantar como ela canta, como eu quero pregar como ele prega, como eu quero liderar como ela lidera. Tem alguém se espelhando em você. Não pare agora. Tira a força da tua fraqueza, mas pelo amor de Deus continua. Levante a tua mão. Eu estou sentindo algo de Deus descendo aqui. Uracalamara choremaia. Abra a boca se você pode adorar por 30 segundos. Eu estou pregando para quem tem feridas na alma. O sorriso está no rosto, mas a alma chora, a alma grita. Está aqui se apresentando bonito para ninguém perceber, mas Deus já sondou teu coração e Ele sabe que o teu desejo é parar, é desistir. Mas hoje Ele manda eu te dizer: eu sou refrigério para tua alma. Está chegando socorro para... Abra a boca. Ei, Diocama Xandaraia. Adora. Aguenta mais um pouco. Não larga agora não. Não entrega agora não. Você está sendo espelho para alguém. Continua. Tira a força da fraqueza. Pastor, estou sangrando. Lidera sangrando mesmo. Pastor, eu estou ferido. Prega ferido. Canta ferido. Continua ferido. Mas pelo amor de Deus, não pare agora. Estou ouvindo línguas estranhas aqui. Eu estou vendo lágrimas nesse leleba choremacanda. Iribicoma nasce anderemahaya. Ebaracoma nasce jomenência. Abra a boca para adorar. Abra a boca. Está descendo graça nessa noite. Está descendo autoridade essa noite. Está descendo o poder de Deus essa noite. Abre a boca. Deus não vai te deixar parar, madame. Deus não vai te deixar parar.
Se você pode, 1 minuto para você adorar, vai. Elebarachandaraia. 1 minuto para você encher esse ambiente de glória agora. 1 minuto para você mostrar para Satanás: eu não adoro a Ele pelo que Ele faz, eu adoro a Ele pelo que Ele é. Eu estou sangrando, mas eu vou adorar. Eu estou na prova, mas eu vou. Eita glória! 1 minuto para você adorar. Já tem alguém adorando lá atrás. Vai, abre a boca, abre a boca. 59, deixa eu ver. 58, deixa eu ver. 57, deixa eu ver. 56, o céu acabou de me dizer: Cláudio, eu estou começando a derramar uma glória sobrenatural nessa casa. Agora, 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 na galeria, recebe agora, lá atrás, recebe agora. Olha a nuvem da glória de Deus. Agora, pega, pega, pega. Eu vou deixar você adorar. Sabe por que Ezequiel foi ferido no capítulo 24? Porque ele precisava viver o 37. O capítulo 24 é o capítulo da dor, da ferida, da marca. Mas o 37 é o capítulo da glória, do avivamento, da restauração, do poder. Entenda como quiser. É como se Deus estivesse dizendo: quer chegar no 37, Ezequiel? Suporta o 24. O madame, a tua história não termina no 24. A história da tua casa não termina no 24. Ainda tem o 37 para você viver. E o 37, ele começa assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me pegou, me levou e me colocou. Quem pega? Deus. Quem leva? Deus. E quem coloca? Deus. Lendo esse texto, senhores, eu descobri que Ezequiel também desejou parar. Pastor, Ezequiel desejou parar? Desejou. Está no texto? Tá. Olha o que ele disse no versículo 2 do capítulo 37. Está escrito exatamente assim, ó: e Ele me fez andar.
Sabe o que Ezequiel está dizendo? Eu não ando porque quero. Por mim eu paro. E por que não para? Porque Ele me faz andar. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Tem horas que eu não prego porque quero. Tem horas que eu não canto porque quero. Tem horas que eu não lidero porque quero. Tem horas que eu não venho reger porque quero. Tem horas que é Ele que me pega e me faz andar. 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 Deus te trouxe aqui para te dizer: não dá mais para parar. Ou você vai, ou eu te arrasto. Você pode dizer isso para alguém: você está proibido de parar. Você pode dizer isso para alguém: você está proibido de parar. Eu não sei o que é que você vai fazer, mas parar você não vai. Desistir você não vai. Você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem um propósito, e Deus não vai deixar você parar. É Ele que nos faz andar. Fala a verdade, irmãos. Tem hora que a gente só chega aqui porque é Ele que traz. É me dará como na saraia. Tem horas que a gente só chega aqui porque a mão dele nos pega e nos arrasta. Pastor, a palavra tá bonita, a palavra tá boa, mas eu já decidi, vou parar. Tá decidido, tá? Então você vai viver a lei de Ezequiel. Conhece a lei de Ezequiel? Conhece não? Escute isso. Ezequiel capítulo 8. Ele diz assim, ó: estando eu assentado em minha casa, diante dos anciãos da cidade. Olha o que Ezequiel vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me pegou pelo cabelo da minha cabeça. Está escrito lá: e me conduziu diante do céu e a terra. Pegou não? Sabe o que Deus estava dizendo, Ezequiel? Se for preciso eu te arrasto pelo cabelo, mas parar você não vai. Parar você não vai. Olha para alguém aí e diga: se for preciso, Ele te pega pelo colarinho. Se for preciso, Ele te arrasta pelo cabelo, mas o diabo não vai ter o prazer e nem o gostinho de te ver parar. Se for preciso, Ele te pega e te leva, mas você não vai parar. Pastor, e Deus leva Ezequiel para o vale? Leva. O que é um vale, gente? Vale na Bíblia é algo muito simples de entender. Vale na Bíblia é um lugar baixo, geralmente cercado de montanhas ou lugares altos. Oh, que lindo! Toda vez que a Bíblia fala de vale, a Bíblia nunca se refere a lugar alto. Toda vez que a Bíblia fala de vale, a Bíblia se refere a lugares baixos. Então a mão de Deus leva Ezequiel para cima? Não, para baixo. Deus o colocou no vale. Só que Deus colocou lá Ezequiel para um propósito. Em Ezequiel capítulo 37, a mão de Deus o leva para baixo, para o vale. Só que em Mateus 4:8 está escrito assim, ó: e o diabo levou Jesus a um alto monte. A mão de Deus levou Ezequiel para onde? Para baixo. Mas a mão do diabo levou Jesus para onde? Para cima. Pegou não? É melhor estar embaixo com a mão de Deus.
do que em cima com a mão de Satanás. O que o texto está nos ensinando é: nem todo mundo que está em cima foi Deus que colocou, e nem todo mundo que está embaixo foi o diabo que colocou. Tem gente que está em cima e foi o diabo, e tem gente que está embaixo e foi Deus. Ezequiel está dentro do vale. Deus olha para ele e diz: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ezequiel está dando no coração dele o diagnóstico, porque quem disse que os ossos estavam sequíssimos não foi Deus, foi Ezequiel. Então esse diagnóstico partiu do profeta, foi ele que disse, e os ossos estavam sequíssimos. E aí Deus olha para ele e diz: poderão viver? Ezequiel diz: isso aqui não é para mim, isso aqui é para o Senhor. Então, já que não é para mim, Senhor, tu sabes. Aí imagino Deus olhando, dizendo: é verdade, eu sei, mas embora eu saiba da tua realidade, a responsabilidade de profetizar é tua. Então profetiza sobre estes ossos. Eu fiz questão de ler com vocês o verso 7, porque no verso 7 está escrito, gente, que Ezequiel profetiza obedecendo a orientação de Deus. E enquanto ele profetiza, ele vai dar um detalhe. Ele diz assim, ó: enquanto eu profetizava, duas coisas aconteceram. Primeiro, houve um ruído. Ruído ali é barulho. Segundo, a maioria das traduções diz que houve um reboliço. Só que eu gosto da tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, porque na tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, o texto está assim, ó: e houve um barulho de ossos que começaram a se bater. Isso é lindo, por quê? Porque no verso 2, a Bíblia diz que os ossos estavam, quem lembra? Não era seco, os ossos estavam sequíssimos. O madame, para pensar, o que é sequíssimo na tua concepção? Para mim, sequíssimo é algo frágil, sensível, não pode tocar, não pode esbarrar, não pode relar. Está frágil, está sensível, está sequíssimo. Então no verso 2, não dá para tocar. No verso 2 não dá para encostar, não dá para esbarrar, porque eles estão frágeis, sensíveis, se quebram, se esfarelam. Só que agora no verso 7, Ezequiel diz: enquanto eu profetizava, os ossos começaram a fazer o quê? Peraí, gente, mas eles não estavam sequíssimos no 2, como que agora eles se batem e não se quebram? É porque entre o verso 2 e o verso 7 houve um processo, e o processo trouxe para os ossos resistência. No verso 2, os ossos estavam frágeis, sensíveis, e cá para nós, trabalhar com gente sensível é um problema. Trabalhar com gente frágil é um problema. Se não der oportunidade, ele já se quebra. Se não citar o nome, ele já se quebra. Se não der a paz do Senhor, se a foto não aparecer, ele já se quebra. Está frágil, está sensível. Agora resistente não. Ele apanha, mas está dizendo: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu não vim pregar esta noite só para quem quer viver uma vida frágil. Eu vim pregar essa noite para quem quer resistência. Resistência. Vai ter prova, vai ter luta, vai ter calúnia, vai ter pratos, mas você vai resistir, porque Deus te dá resistência.
A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Diga para alguém: não confunda força com resistência. Força é uma coisa, resistência é outra. É por isso que a igreja é comparada à mulher, com todo respeito às senhoras, porque conosco, com os homens, está a força, mas com as mulheres, a resistência. Já viu teu marido com dor de cabeça, irmã? Ele parece que está morto, eu não é? Ai, mulher, não aguento nada. Amor, faz isso. Não, estou doente. Está com o quê? Dor de cabeça. Agora a mulher está com dor de cabeça, está com cólica, dor na perna, dor na cabeça, dor não sei aonde, dor em todo lugar, mas está lavando, passando, cozinhando, dando glória, cantando, adorando. É porque com elas está a resistência. Diga para alguém que está do seu lado: chega de fragilidade, é tempo de resistência. Diga para ela: ano passado qualquer prova te parava, ano passado qualquer cara feia te tirava do departamento, ano passado qualquer indireta na rede social já te entristecia. Deus está dizendo: era que você estava frágil, agora não, você vai ter resistência. Vai ver uma indiretinha lá, vai lá e bota um coração ainda, bota um coração para fazer pirraça com a cara do diabo, porque crente resistente não tem medo de cara feia. Se coloque de pé. Diga para alguém aí: força ou resistência? Eu quero orar.